Meditações no Evangelho de Lucas, dia 13. Jesus é circuncidado e apresentado no templo. Lucas 2, 21 a 24. O primeiro aspecto a chamar a nossa atenção nessa passagem é o da obediência que Jesus prestou, como criança, à lei mosaica. Lemos que foi circuncidado no 8º dia. Esse é o primeiro registro que se faz de sua história. Especular, como tantos fazem, as razões pelas quais o Senhor submeteu-se à circuncisão representa mera perda de tempo. Sabemos que nele não existe pecado, quer original, quer atual. O fato de ter sido circuncidado não indica, de forma alguma, o reconhecimento de que, em seu coração, houvesse qualquer tipo de tendência à corrupção. Não se tratava de uma confissão de pecado e de carência da graça, para que as obras da carne fossem mortificadas. É preciso que tenhamos essas verdades bem claramente destacadas em nossa mente. Que nos baste a lembrança de que a circuncisão do Senhor era seu testemunho público para Israel de que, segundo a carne, ele era judeu, nascido de uma mulher judia e nascido sob a lei. Sem isso, ele não poderia ter satisfeito as exigências da lei. Não poderia ser reconhecido como filho de Davi e descendente de Abraão. Além do mais, lembremos-nos de que a circuncisão era um quesito absolutamente necessário para que ele pudesse ser ouvido como mestre em Israel. Incircunciso, não poderia tomar parte de nenhuma assembleia regular dos judeus e não teria direito a qualquer das ordenanças judaicas. Seria visto por todos os judeus como alguém em nada melhor do que um gentio incircunciso e como alguém que havia apostatado da fé dos patriarcas. Que a submissão de Jesus a uma ordenança da qual ele não precisava para si mesmo torne-se uma lição para nós em nossa vida diária. Que possamos suportar tudo, em vez de fazermos aumentar as agressões que o Evangelho tem sofrido ou de atrapalharmos de alguma forma a causa de Deus. É preciso meditarmos frequentemente nas palavras de Paulo, porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. O homem que escreveu essas palavras andou bem junto às pegadas de seu mestre crucificado. O segundo aspecto a chamar a nossa atenção nessa passagem é o nome que o Senhor recebeu por mandamento explícito de Deus. Deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. O nome Jesus significa Salvador. É o mesmo nome Josué do Antigo Testamento. A escolha de seu nome é muito instrutiva e notável. O Filho de Deus desceu do céu para ser não somente o Salvador, mas também o Rei, o Legislador, o Profeta, o Sacerdote, o Juiz de uma raça decaída. Se ele reivindicasse um só desses títulos, teria simplesmente reivindicado aquilo que é seu por direito. Mas ele não os levou em conta. Escolheu um nome que fala da misericórdia, da graça, do socorro e da libertação trazidos ao mundo perdido. Ele deseja ser conhecido principalmente como libertador e redentor. Perguntemos a nós mesmos: quanto conheço o Filho de Deus? Será que ele é meu Jesus, ou seja, meu Salvador? Essa é a pergunta que mexe diretamente com a questão de nossa salvação. Não nos contentemos em conhecer Jesus como alguém que realizou grandes milagres ou como alguém que pregou como jamais se pregou. Nem nos contentemos em conhecê-lo como aquele que é o próprio Deus, que um dia julgará o mundo. Tenhamos certeza de que o conhecemos por experiência, como aquele que nos libertou da culpa e do poder do pecado e nos redimiu da escravidão de Satanás. Esforcemo-nos em dizer: ele é meu amigo, eu estava morto e ele me deu vida. Era prisioneiro e ele me libertou. O nome de Jesus é realmente precioso para todos os verdadeiros crentes. É como um unguento derramado. Restaura os perturbados, conforta os abatidos na doença, afofa-lhes o travesseiro, sustenta-os na hora da morte. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. O último aspecto a chamar a nossa atenção nessa passagem é a condição pobre e humilde de Maria, a mãe do Senhor. Trata-se de um aspecto que, à primeira vista, pode não parecer muito evidente nesses versículos.
Mas se consultarmos o capítulo 12 de Levítico, tudo ficará esclarecido. Ali é ensinado que a oferta feita por Maria era determinada aos pobres. Mas, se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos. Sua oferta, portanto, era uma declaração pública de que ela era pobre. Fique bem claro que a pobreza foi a porção do Senhor sobre esta terra desde os seus dias mais tenros. Como bebê, recebeu alimento e cuidados de uma mulher pobre. Passou os primeiros 30 anos de sua vida na terra sob o teto de um homem pobre e enfrentou todos os problemas que um pobre enfrenta. Que humildade realmente maravilhosa! Ultrapassa a compreensão humana. Que os pobres sejam sempre encorajados por tais fatos. Isso os ajudaria a deixar de lado a murmuração e as reclamações, cooperando grandemente para que aprendessem a aceitar sua dura porção. O simples fato de Jesus ter nascido de uma mulher pobre e vivido entre os pobres durante toda a sua vida nesta terra faz silenciar o argumento que diz: o cristianismo não é para os pobres. Deve, principalmente, encorajar cada crente pobre em sua ida ao trono da graça por meio da oração. Que ele lembre em todas as suas orações que seu grande mediador celeste sabe o que é pobreza e conhece por experiência o coração de um pobre. Como seria bom para este mundo se os trabalhadores realmente percebessem que Jesus é o verdadeiro amigo dos pobres. Que Deus abençoe e até amanhã.